Bom, então, boa tarde, turma de Geometria na Educação Básica. Nós estamos aqui na aula de 5 de julho de 2021 e nós vamos começar hoje, então, os seminários para discutir o livro Aprendizagem e Geometria na Educação Básica, a Fotografia e a Escrita na Sala de Aula. As autoras do livro são a professora Cleane Aparecida dos Santos e a professora Dair Mendes Macarato. O livro é publicado pela editora Autêntica na coleção Tendências em Educação Matemática. Então, eu passo diretamente a palavra ao grupo que está responsável pelo primeiro seminário e já agradeço aí pela condução dos trabalhos na tarde de hoje. Obrigada e que tenhamos uma boa discussão. Bom, gente, boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos à nossa apresentação. Pode passar, Vicky. Vicky? Obrigada. Vou fazer aqui um breve roteiro de como a gente vai conduzir o trabalho hoje. Primeiro, nós vamos apresentar a vocês e nos apresentar a vocês, né? E fazer uma contextualização da obra, tanto da pesquisa como da história geométrica em sala de aula, né? Depois nós vamos trabalhar o que é o pensamento geométrico e nós faremos uma breve dinâmica e reflexão juntos. Pode ir, Vicky. Vicky. Gente, peraí que saiu. Aqui tá aparecendo ainda. Aperta a setinha pro lado, né? Ainda tá compartilhando, gente? Tá compartilhando, só que tá no segundo slide. Aí se apertar a setinha, isso. E a Andressa tá mutada. Já gritou? Yandra, a gente não consegue te ouvir. Desculpa, gente. Acontece. É porque foi passar um caminhão e aí eu não queria que vocês ouvissem o caminhão. Mas vamos lá. O grupo é composto por nós 7. Bárbara Mirson, Daniel Xavier, eu e André Risselli, Pedro Fernandes, Pedro Rabelo, Vitória Mirra e Vivian Gonçalves. Pode passar, Vicky. Bom, então a pesquisa que motivou a escrita desse livro se dá em 3 pilares, né, os mais importantes, que é o material de apoio, a tendência de ensino e a fotografia. Esses conceitos estão muito ligados entre si e são muito importantes para as autoras. Quando eu falo de material de apoio, eu falo justamente da falta do material de apoio para o professor que vai lecionar a matemática, né, a geometria. De acordo com Fonseca, que foi citada pelas autoras, os professores têm muita dificuldade em ensinar geometria. Apesar de ser crescente o número das pesquisas na área, nos últimos anos, principalmente, né, elas falam que 9 anos antes da publicação do livro, apesar disso tudo, não são produzidos materiais didáticos para esses professores. Então, ele não atinge um público que é muito necessitado disso, necessitado desse suporte. A tendência no ensino de geometria, ela vem da busca por uma prática diferenciada no ensino de geometria. Algo que fuja daquela conceituação de que isso é isso e pronto, acabou, né? Como a gente já viu nos últimos textos que a gente leu, né? Nos últimos artigos. E sair principalmente da geometria, que é completamente informada, para uma geometria experimentada. E por último, a fotografia, ela vem da crescente tecnologia, né, de todos os usos, desse movimento crescente que foi citado por Santos e Nicarato no livro. E como a fotografia ela é uma área familiar para uma das autoras, elas decidiram trabalhar isso e trabalhar a geometria dentro disso. Pode passar, Vicky.
Bom, então, um pouquinho dessa história da geometria aqui no Brasil. A gente começa com uma base euclidiana, né, que é recheada de axiomas, postulados, teoremas, demonstrações. É bem aquilo que a gente vê muito no ISEC, sabe? E Ponte até foi citado no texto, falando que essa geometria ela é considerada uma geometria inquestionável, justamente por ela ser muito demonstrada e, sabe, assim, é uma coisa que você aceita e é isso aí. E assim, a gente sabe que isso não funciona principalmente na esfera da educação básica. E essa foi uma das fases do ensino geométrico no Brasil, baseado na geometria euclidiana até 1960, mais ou menos. Na década de 70 até 80, surgiu o movimento da matemática moderna, que visava dar uma repaginada nos estudos matemáticos no geral, mas acabou complicando mais ainda os estudos da geometria, né, deixando ela mais marginalizada ainda. Era como se a geometria não fosse interessante naquele contexto, tendo em vista que, assim, grande parte da população era analfabeta e que o Brasil era um país essencialmente agrícola. E não só a geometria, mas todo o ensino matemático era muito reducionista, ou seja, ele buscava simplificar o máximo possível do conteúdo, focando, por exemplo, no estudo de geometria métrica, de cálculo de área, de volume, que é uma coisa mais palpável no cotidiano dessas pessoas. Bem, na década seguinte, de 80 a 90, nós tivemos uma influência piagetiana, principalmente quando o foco era a noção espacial, né, das crianças, mas esse não foi o foco da pesquisa das autoras. O foco é justamente o que nós comentamos antes, que é as novas tendências do ensino matemático, que é o que a gente está mais presente no nosso cotidiano. Pode passar, Vicky. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho de pensamento geométrico e pode passar, Vicky. Então, o pensamento geométrico, ele, ao nosso ver, é um conjunto de processos cognitivos, como assimilação da informação, reflexos e raciocínio lógico, que, a partir dos conhecimentos geométricos, resultam na compreensão das ideias geométricas e permitem a construção de conhecimentos nesse campo. E aí, essa é um pouco da visão do grupo sobre esse tema, e a gente queria saber de vocês o que vocês acham que é o pensamento geométrico? Até a Jussara perguntou isso lá no fórum, né? E aí eu respondi que uma coisa que eu achei interessante no texto, que é que ela fala que o pensamento geométrico ele envolve justamente as noções de forma e de espaço, assim. Então, que essa seria meio que a constituição e como que a formação ela deveria se preocupar com essa apreensão da tridimensionalidade, né? Tipo, que cerca o aluno, que nos cerca. E é isso. E aí ela fala também sobre, acho que os objetos, né? Desse pensamento geométrico, que eu acho que é um objeto concreto, o conceito em si, o desenho e a ilustração, né? E aí eu acho isso interessante também, como é que essas coisas constituem o pensamento. Exatamente, Júlia. Obrigada pela sua contribuição. Igual elas mesmas falam, né, que a geometria é a matemática do espaço, né? Então, nós, futuros professores, temos que saber, né, mediar todo esse aprendizado, né, para que eles desenvolvam um pensamento geométrico da melhor forma. A gente tem, como professores, a gente tem que saber mediar sempre. Pode falar, Jussara. Obrigada, Rê. Eu resolvi colocar essa questão ontem no fórum, porque eu estava relendo, né, os capítulos, e aí eu vi como que elas vão abordando pouco a pouco ao longo do capítulo, e vocês vão ver ao longo de todo o livro,
esse conceito, né, de pensamento geométrico. Não é algo que ela vai colocar elas vão colocar uma definição, tipo assim, paralelogramo é definição, blá, 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 né? Então, pouco a pouco, elas vão retomando ao longo do texto elementos, abordagens, posicionamentos a respeito do pensamento geométrico. E eu acho que, para mim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com essa disciplina, eu acho que é um dos conceitos mais importantes que tem aqui, né? Porque a gente, professor, está sempre preocupado em ensinar geometria, né? Tanto que o nome da disciplina é Geometria na Educação Básica. Mas tem algo que é anterior à geometria em si, que é essa noção do pensamento geométrico, que é algo mais fluido, algo assim, menos enquadrado numa definição, né? Então, é algo que tem muito de intuição, que tem muito de experimentação, e também envolve o formal, o conceitual. Então, eu acho que à medida que eu vou estudando, tendo contato com esse conceito, eu fico com a sensação de que a gente, professor, precisa se preocupar mais em desenvolver o pensamento geométrico do que ensinar geometria, né? E aí eu acho que nesse capítulo elas colocam 3 elementos assim bem decisivos. Primeiro, que elas deixam claro que o pensamento geométrico rompe com a lógica euclidiana, né? Que é de começar com aqueles elementos fundamentais, ponto, reta, plana, axioma, postulado, blá, 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 né? Ele já não segue essa lógica. Segundo, elas vão colocando vários elementos, né, ao longo que o grupo vai apresentar. E terceiro, que elas apresentam que fundamentação de aprendizagem elas vão usar para tratar do pensamento geométrico. Então, é um pacotinho completo. Olha, a gente não vai seguir essa lógica, a lógica é essa outra, os conceitos, os subconceitos, os elementos são tais, e o que fundamenta a aprendizagem aqui para a gente é isso. Então, eu acho muito importante esse conceito e interessante a maneira como as autoras abordam no livro. Tá? Eu não vou dar spoiler, não. Desculpe se eu dei algum, mas só para chamar a atenção disso, que é um conceito que perpassa todo o livro. Foi quase. Obrigada, Jussara. Então, mais alguém? Não, Alguém não. tem alguma pontuação sobre isso a dizer? Ou... Então, assim, partindo muito do que a Jussara disse, eu particularmente acho que não é exatamente sobre ensinar geometria, né? É o que se ensina quando a gente está ensinando geometria. Então, bem nessa linha, as autoras elas partem das ideias iniciais de que nem todas as pessoas pensam as ideias geométricas da mesma forma, mas todos nós somos capazes de pensar e raciocinar em contextos geométricos, né? Essas são as ideias de Wahl que elas citam no texto. E, principalmente, elas defendem, a partir disso, que a instrução, tanto de geometria, mas eu acho que a gente pode pensar também no contexto mais geral, que é uma instrução que parte de uma problematização, de uma indagação, né? Que vai totalmente contra aquilo que o Imenes define que é o ensino de geometria atualmente, né? Um ensino informativo e tudo mais. Então, as autoras elas já trazem para a gente que o ensino de geometria tem que ser uma coisa problematizada, uma coisa de indagação, né? Que desde o início deve-se ter uma preocupação com o uso da linguagem e também de materiais didáticos, né? Que é uma coisa que, no contexto do livro, é uma coisa por exemplo, no contexto do livro, elas tratam sobre o Fundamental 1, né? O 5º ano do ensino fundamental. Mas eu acho que a gente pode olhar isso também na nossa perspectiva de ensino fundamental 2, ensino médio, que a gente já tem, assim, eu acho que do que é
convencional, talvez, ou talvez até uma coisa do conteúdo, de que já nos leva a tentar formalizar tudo, fugindo, né, abstendo de tudo aquilo que pode trazer uma ideia de concretude, de, por exemplo, de utilizar material didático. Aí a gente entra naquele conflito, mas desenho, mas as formas, o concreto não necessariamente justifica a matemática, né? Mas eu acho que na construção, né, quando a gente está falando de matemática escolar e de geometria especificamente escolar, é importante os usos desses materiais e da linguagem na construção, né, e no desenvolvimento do pensamento geométrico. E é exatamente isso que as autoras trazem para a gente. Nisso, elas... Pode passar. Tá. Então, agora a gente pegou alguns exemplos de fora. No caso, a gente escolheu o do Van Hille para explicar um pouco teoria sobre o pensamento geométrico. Então, o casal Van Hille, para eles, o desenvolvimento do pensamento geométrico acontece em níveis, sendo eles sequenciais e hierárquicos. E aí, para isso, eles se inspiraram nas ideias de Piaget. E aí, esses níveis são o nível 0, que é denominado visualização. Então, nessa fase, a criança ela reconhece a imagem, ela faz o reconhecimento da imagem. No nível 1, ficou faltando um aqui. Tá certinho, é o primeiro nível, chamado de análise. Isso. Nossa, gente, espera aí um segundo. Me perdi aqui. No nível 1 é chamado de análise, o segundo nível é a dedução informal, e o terceiro nível é a dedução, e o quarto nível é o rigor. E aí é isso, pode passar. Isso, Mas a abordagem, né, o entendimento que as autoras utilizam no livro é o entendimento que foi explicitado por Pais, né, de que o desenvolvimento geométrico, ele basicamente nasce da inter-relação entre 4 elementos, que seriam o objeto, o conceito, o desenho e a imagem mental. Todos esses 4 elementos estão extremamente relacionados entre si e também com outros 3 processos que foram, que também está no trabalho de Pais, mas que ele faz um apudezinho aí do que Gonset disse, que seriam os processos intuitivo, experimental e teórico. Voltando um pouquinho lá nos 4 primeiros elementos, a gente tem o conceito. O conceito, as autoras partem da perspectiva que os conceitos geométricos, eles são já de uma natureza figural, né? O que isso quer dizer? Que os conceitos geométricos, eles já têm dentro de si tanto a definição formal, né, que vem da linguagem escrita, quanto a própria imagem. Então, daí já nasce a importância do trabalho com recursos didáticos, né? Por exemplo, a utilização de objetos, que é uma outra, que é um outro elemento que se traz, né? Que o objeto ele traz ele complementa, né, o conceito e ele já traz essa ideia de concreto para o aluno, né? Aqui no contexto do livro a gente está falando de alunos do 5º ano, então é muito importante a gente levar isso em consideração, né? Um outro elemento seria a imagem mental, que é aquela imagem que o próprio aluno cria a partir do contato dele com o conhecimento geométrico, né? E aí a própria imaginação dele. Então, por exemplo, eu acredito, Pedro, né, que o 4º elemento, né, o desenho, se a gente for olhar, ele seria talvez uma maneira da gente acessar qual é a imagem mental que esse aluno criou sobre o conceito geométrico, né? E o desenho também, as autoras trazem para a gente, que é um recurso, em si já é um recurso didático muito importante, mas a gente tem, por exemplo, quando a gente está trabalhando em geometria espacial, uma certa dificuldade ao se trabalhar com isso, porque envolve o desenho em perspectiva, né? É uma coisa que, às vezes, o professor não teve conhecimento e, às vezes, trazer isso para os alunos exige um pouco de esforço a mais,
Jussara? Sobre o desenho, Pedro, eu acho que ele pode sim, ter uma forma de você meio que acessar a imagem mental dos conceitos, mas também é um meio é um intermediário entre o concreto e a abstração, né? Quando você consegue representar. Então, nesse sentido, ele né? Porque quando você fala que ele é uma maneira de acessar a imagem mental, primeiro a pessoa, o aluno, vai construindo essa imagem mental, e aí a gente olha por meio do desenho. Mas ele pode ser também uma maneira de criar essa imagem mental, né? Quando você tem algum objeto, aí você faz o desenho daquele objeto, e aí você vai, aos poucos, descolando do concreto para o abstrato. Né? Então, eu acho que o desenho ele tem muito esse papel de intermediário aí, entre o concreto e o mais formal, o mais abstrato, que é o propósito, né, da geometria, né? Eu até brinquei lá num dos fóruns, não sei se foi, acho que não foi exatamente desse não, mas sobre o papel do desenho, né? A gente fala que a gente tem que o desenho pode ser um problema, né? Que atrapalha, né, nosso pensamento geométrico, mas também a gente não consegue desenvolver o pensamento geométrico sem o desenho. Então, ele ajuda e atrapalha, mas porque ele está nesse meio do caminho aí, eu acho. Sim, com certeza. Eu acho que, partindo do que você falou, ajuda a gente até a compreender quando as autoras falam sobre o quanto é comum os alunos criarem uma imagem mental reducionista, né? Então, eu acho que a utilização de desenho, né, obviamente, uma abordagem bem feita e, enfim, problematizada dos desenhos, eles ajudam a ampliar a imagem mental dos alunos, né? As ideias que os alunos constroem a partir do conceito, né? E uma outra coisa que as autoras trazem também é a questão das figuras prototípicas, né? A Jussara deu até um exemplo muito legal em alguma aula anterior, e eu lembro disso também, que ela deu esse mesmo exemplo na aula de cálculo, que o aluno reconhece um quadrado, no exemplo que ela deu, né, na ocasião, os alunos reconheciam o quadrado quando os lados dele eram paralelos. Isso, o retângulo, exatamente. Quando os lados desse retângulo eram paralelos às bordas do quadro, mas não é bem assim, né? Essa é um dos casos em que a gente tem um retângulo, mas não é o único. Então, aí porque o quadrado, se a gente vira o quadrado, os alunos respondem que é losango. Aí não tem esse problema. O problema é quando é um retângulo que não é quadrado. Exatamente. Então, por isso que as autoras, elas sempre têm trazem isso da gente ter sempre uma abordagem problematizada, uma abordagem investigativa, né? Para a gente já desde o início já tirar esse tipo de figura, né? Romper com esse tipo de figura estereotipada. Agora nos processos. Uma coisa que eu tinha lembrado de falar era que, igual, por exemplo, nesse exemplo, normalmente é uma coisa que a gente espera numa turma dos anos iniciais e tudo mais. Mas eu acho que nós mesmos, no ensino médio, a gente acaba criando essas coisas, né? No ensino fundamental 2 e no ensino médio. Por exemplo, quando a gente vai abordar o teorema de Pitágoras, é sempre o mesmo triângulo retângulo, no sentido de que sempre ele está apoiado em um dos catetos dele, e é sempre as mesmas letras, A, B e C. Então, assim, a gente vai criando essas imagens nos alunos que, por exemplo, quando ele for resolver um exercício em que ele precisa identificar um triângulo retângulo numa outra situação, numa outra posição, isso dificulta para ele. Não que o ensino de geometria esteja aí para resolver exercícios, mas são situações que ocorrem, né, ali na medida da prática em sala de aula. Então, assim, é importante a gente ir rompendo com essas ideias, né? Agora, sobre os processos, né, de Goncetti, que as autoras fazem questão de dizer que eles estão também relacionados com
esses 4 outros elementos, né? Esse processo seria um intuitivo, que já é um conhecimento inicial que os alunos têm, né? Que não é menos importante. E, né, eu acho que isso já rompe com aquela ideia de que o aluno é uma folha em branco, enfim. Os alunos constroem conhecimento, eles, né, o primeiro contato do aluno com o mundo não é exatamente na escola, né? Eles têm a família, enfim, na família a gente aprende coisas, né? Então, utilizar desses conhecimentos iniciais do intuitivo dos alunos é algo que contribui para o desenvolvimento do pensamento geométrico. Além disso, a gente tem a experimentação e o aspecto teórico, né? A experimentação para as autoras não é algo simplesmente de observação. O aluno está ali em contato com o objeto, com o material didático, e ele vai observar e tudo mais. Não, é uma abordagem, uma manipulação investigativa. O aluno tem que ser a todo momento questionado e sempre investigando, né? A respeito de conferindo o conceito e os desenhos, comparando com as imagens mentais que eles já criaram, enfim. E o teórico seria o conhecimento mesmo que o aluno tem o contato, conhecimento científico e tudo mais, os conceitos geométricos, e enfim. Bom, e é aí com base, né, no que o Pedro disse que entram as novas tendências. As novas tendências, de acordo com as autoras, elas apontam para Oi. Eu posso só fazer uma observação aí sobre após a fala do Pedro, né, que a Bárbara falou dos níveis de Van Hille, e aí o Pedro depois veio com as ideias de paz, né, com esses elementos, né, e como que eles estão relacionados aí nesses processos. Vinculados, obrigada. E é porque elas deixam bem claro, né, que a teoria só para diferenciar é vigotskiana. Isso. E Van Hille é baseada em Sim, eu tá? Vocês já fizeram psicologia da educação? Já, sim. E a gente vai falar sobre isso já. Beleza. Obrigada, Vitor. De nada. Mas aí, né, complementando ao que o Pedro disse, foram aí que surgiram as novas tendências, que elas apontam para um trabalho simultâneo entre a geometria plana e a geometria espacial. O que acontece é que quando a gente está no início do processo de escolarização, os alunos eles têm muita dificuldade de associar a geometria, assim, de, por exemplo, representar mesmo de forma espacial, e chegam, às vezes, no fim do Fundamental 1, sem saber identificar, sem saber sem ter essa noção espacial mesmo. E aí que vem a sugestão, né, de trabalhar a geometria plana com a geometria espacial. E tem até um exemplo de um desenho que um aluno fez, que é aquela representação, por exemplo, de casa, né? Eu fiz muito isso durante a minha infância, sempre desenhava um triângulo em cima de um retângulo para formar uma casinha. Só que a nossa noção de perspectiva espacial era, assim, um pouco reduzida, né? É isso que acontece, por isso que elas sugerem de nós trabalharmos, né, com uma geometria plana e espacial com os alunos. E sempre, né, tendo aquela indagação que é proposta a seguir, vocês vão entender. Pode passar, por favor, Vitor. Só uma coisa que eu queria falar é que eu acho que, assim, me recorreu que a questão de, às vezes a gente imagina que todo esse processo é uma coisa só do início, né? E que, na verdade, toda essa construção de o que são quadrados, o que são figuras geométricas, enfim, e o que é a geometria no geral, isso é um processo que é contínuo, né? A gente vai construindo essas imagens, essas ideias, esses conceitos ao longo de toda a nossa escolarização, né? A gente não aprende o que é o quadrado e o quadrado fica naquela mesma definição do início, né? Não, a gente chega, por exemplo, no caso de ciclo, chega lá no terceiro ano, na geometria analítica, e vai ver uma outra abordagem, uma outra ideia do que é uma circunferência e tudo mais, né? Eu falei círculo, mas enfim, deveria ter falado circunferência. Mas enfim, então eu acho que é isso, não é? O conhecimento nunca é algo estático, né? É algo sempre dinâmico, está sempre ali em mudança. Exatamente.
Até porque o conceito geométrico, eu acredito que ele vai sendo construído com o tempo, com as nossas diversas percepções, né? Mas pode passar, Vicky, por favor. Bom, como a Bárbara disse, né, o Van Hiele, ele utiliza os conceitos de Piaget, a teoria piagetiana, mas o livro, ele aborda a teoria vigotskiana, e assim, fala também sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é muito importante, assim, para as autoras mesmo. Elas acreditam que nessa abordagem teórica, né, da teoria vigotskiana, a aprendizagem antecede o desenvolvimento. Mas, vamos lá, né? Para a gente falar um pouquinho de zona de desenvolvimento proximal, eu usei um texto da FAI, no site da FAI, que ela define, nesse texto, eles definem que distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial é a zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP. E o que é isso, Vivi? Você falou um tanto de palavras difíceis, eu não entendi nada. Bom, a distância entre o nível de desenvolvimento real, ele é determinado pelas pessoas, pela própria pessoa, é aquilo que ela realmente já sabe, já entendeu, e o nível de desenvolvimento potencial é aquilo que acontece com o auxílio externo. Por exemplo, o professor, que somos nós, colegas que estão mais avançados conosco na turma. Então, essa distância entre esses dois níveis que é a nossa ZDP. E a nossa ZDP também, ela não é independente. O processo de desenvolvimento ele não é independente do processo de aprendizagem. Um depende do outro. Então, por isso que as autoras até valorizam a questão, né, da aprendizagem para posterior desenvolvimento, mas é porque uma coisa depende da outra. O desenvolvimento não acontece antes da aprendizagem, assim, sem ter a aprendizagem, ou a aprendizagem não acontece sem ter o desenvolvimento. Então, aí elas se baseiam nisso para realizarem pesquisa, os estudos dela, e pode passar, Vicky. E aí, Piaget funciona, né, com essa questão do desequilíbrio, que é aquela questão da indagação, de a gente sempre questionar os alunos. Por exemplo, eles estão certeiros de alguma coisa, aí a partir do momento que a gente questiona eles sobre outras, apresenta eles alguns novos conceitos, eles vão querer voltar ao equilíbrio. E aí, esse processo de volta para o equilíbrio vai ocorrer a aprendizagem. E aí, né, então, assim, essa é a importância crucial nossa como professores, porque nós estamos ali o tempo inteiro para motivar os alunos. A gente está ali para mediar o aprendizado deles, né? Apesar de eles serem, né, assim, os protagonistas, né, no aprendizado próprios, nós estamos ali para sempre auxiliá-los, e eles têm que entender isso, de que a gente, como professor, também tem que entender que os alunos precisam da gente, e que a partir do momento que a gente está estagnado em alguma concepção, a gente não vai ter, né, aquele desequilíbrio. Por isso que é importante a gente sempre tentar causar essa motivação nos alunos, indagá-los de alguma coisa, porque isso vai gerar o aprendizado, vai gerar aprendizagem para posterior desenvolvimento, e é com base nisso e nas questões de significado e sentido que as autoras também abordam a teoria, né? Significado e sentido são palavras, assim, ao nosso ver semelhantes, podem ser, mas tem diferentes, né? Elas são diferentes entre si, porque significado, ele pertence àquelas esferas, né? Tanto do pensamento quanto da linguagem. Ela é uma generalização, de acordo com a citação que elas usaram, que dá fundamento e essência à palavra. Ou seja, elas trabalharam com esse conceito de significação mesmo,
na geometria para os alunos, que é quando a gente não está preso àquilo que é concreto, que é o que acontece em sentido. As palavras não podem ser consideradas fora de seu acontecimento concreto. Mas significado é aquilo que nós relacionamos mesmo. Quando a gente pensa em alguma coisa, é aquilo que se vincula à palavra. É aquilo que a gente está encarnado mesmo, que por isso que elas usam o termo que é a generalização que fundamenta e dá essência à palavra. Significação, é isso. E aí, para Vygotsky, né, o processo de elaboração conceitual não tem como desconsiderar a interdependência entre os conceitos espontâneos e científicos. Então, não tem como a gente desconsiderar, né, essa dependência que há entre os conceitos, né, que acontecem espontaneamente e cientificamente. Né? Pode passar, Vicky. Bom, gente, como a proposta do nosso seminário ela não é apenas de trazer, né, um conteúdo expositivo, mas também, né, dar espaço a vocês se posicionarem, chega o momento agora de propor a dinâmica, certo? E a gente gostaria de saber mesmo de vocês, né, do ponto de vista de vocês, como professores ou futuros professores, né, e explorando todo o lado pedagógico, didático e criativo, para responder a seguinte questão. Utilizando todas as teorias exploradas no capítulo, nesse seminário, e todos os artigos e teses que a gente leu até o momento, né, na disciplina, como vocês, particularmente, né, desenvolveriam um pensamento geométrico em sala de aula? Quem ficar à vontade pode abrir o microfone, que é importante para a gente também que vocês participem, né, demonstrem e apresentem seus pontos de vista, para a gente discutir, que eu acho que agrega mais também no nosso seminário. Ninguém tem nenhuma ideia, sugestão? Pedro, as pessoas sempre são tímidas, assim, sabe? Então a gente tem que dar uma enroladinha aqui. Aí pronto, o Rafael. Vai ser o Rafael para falar. Isso aí, Rafael. Pode falar, Rafael. Tá, vamos lá. Um método que eu acho interessante é justamente o de investigações, por conta que eu lembro até hoje, por exemplo, isso assim, pegando de quando eu frequentei a escola básica também, né? Não da geometria, mas seria, vamos dizer, teoria dos números, né? O comecinho ali que é as regras de divisão. Quando a professora passou, ela não saiu falando quais são as regras, tipo, sei lá, número terminado em 0 e 5 divisível por 5. Ela fazia várias divisões lá no quadro, por exemplo, e aí perguntava se a gente via alguma coisa em comum, e aí ela foi fazendo isso com número a número, né? Fez com os múltiplos de 5, com de 3, para ver se a gente chegava numa conclusão. E, assim, até hoje eu lembro disso. Eu não sei se meus colegas da sala lá da época lembram também, né? E aí eu ia ter que perguntar um por um. Mas eu acho que quando você faz uma investigação, que você vai desenvolvendo o conhecimento, em vez de levar ele pronto, você cria no aluno a ideia de que ele não tem que ficar armazenando informação, sabe? Ele tem que aprender a chegar numa conclusão. E aí, bom, com o tempo também ele vai acabar decorando uma coisa ou outra, isso é natural, né? Fica mecânico se ele fizer muito, sei lá, você passar muito exercício de triângulo, retângulo, ele vai, uma hora, garra na cabeça, né? Fica mecânico. Mas antes de acontecer essa mecanicidade, né, que se dá a fórmula, sei lá, dá lá o teorema de Pitágoras. Aí você passa um monte de exercício, cada hora para ele achar o valor de uma aresta, né? Aí, de uma aresta. Você passa primeiro para achar o A, depois o B, depois o C, até o menino decorar. Em vez de fazer isso, pensando na parte de geometria plana, por exemplo, fazer essa investigação, explorando aos poucos, e também lembrar da geometria espacial, né, que no capítulo ela fala do espacial, e talvez começar pelas formas não conhecidas da geometria, mas as desconhecidas,
Você pega, por exemplo, uma garrafa de água, alguma coisa assim, que tem uma forma diferente e propor os meninos como, por exemplo, encontrar o volume. Porque de uma figura desconhecida não tem fórmula, né? O pessoal, por exemplo, da computação vai fazer uma interpolação, plotagem de pontos, que está muito além da escola básica isso. Mas você pode levar, por exemplo, a noção de volume usando, sei lá, água, por exemplo. Você enche volumes de água, leva para o conhecido. Do conhecido você consegue desenvolver. E também as propriedades dos volumes, aos poucos, né, desenvolver isso. Mas eu acho que tem que ter cuidado só na parte de rolamento, né, que no livro os meninos falam assim, né, que tem figura que rola, que não. Rolamento depende de atrito, mas aí é outra coisa, né? Sei lá, se soltar uma esfera no gelo, por exemplo, vai deslizar, não vai rolar. Mas é outra coisa. Não, bacana demais. Os pontos que você falou que eu achei muito interessante, principalmente a ideia de investigação matemática, apesar do seu contexto, talvez seja um pouco mais para a área de números, mas para a geometria totalmente aplicável, né? Porque o pensamento geométrico está totalmente atrelado a desenvolvimento de raciocínio lógico, né? Então a gente consegue pensar em atividades que realmente desenvolvam isso, então é muito legal. E outro ponto também que você falou particularmente da Teorema de Pitágoras, né? E essa questão que é um problema realmente muito notável, né? De algebrização demais, assim, excessiva, né? De apenas calcular, tipo, calcule a hipotenusa, aí você simplesmente coloca na fórmula e acaba que não é um aprendizado tão, né, positivo, assim, acredito. Vivian ia falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar isso que o Rafael falou, porque é justamente o que as autoras pregam, né? De valorizar a investigação, porque aí vai promover a aprendizagem deles, não apresentar os resultados prontos e ficar só nisso, né? De eles mesmos criarem desenvolverem o seu próprio pensamento geométrico. Então, achei muito legal, isso que você falou. Porque se relaciona muito com esse primeiro capítulo que, né, a gente está apresentando. Pode falar, Jussara, e depois o Dani. Aí eu vou falar do meu ponto de vista aqui, né? Como que eu faço para desenvolver o pensamento geométrico. Como professora de vocês, eu tenho que colocar aqui na disciplina diferentes maneiras de desenvolver o pensamento geométrico. Por exemplo, aquele artigo do Imenes, né, que foi logo um dos primeiros que a gente fez, eu acho aquela ideia dele de colocar alguns teoremas mais complicados de se demonstrar como postulado e, a partir daí, desenvolver demonstrações, eu acho uma sacada fantástica para a gente desenvolver essa habilidade de argumentar geometricamente, né? E concordo com o Rafael sobre investigações na geometria, que é uma maneira da gente explorar, levantar conjectura, tentar refutar ou demonstrar aquilo ali, né? Porque um matemático, ao fazer matemática, ele não é só informado, né? Ele explora, ele está investigando ali, né? E quando a gente apenas informa para os alunos os resultados, a gente não está fazendo matemática, né? A gente não está fazendo geometria em particular, né? A gente está fazendo educação bancária, né? Aquele monte de informação. Isso não é geometria, né? Então, a gente finge que ensina geometria, mas a gente está fazendo outra coisa, né? E aí eu acho super rico também a questão de softwares de geometria dinâmica para trabalhar essa exploração, a investigação, é possível isso também. Então, em síntese, é isso. Eu coloco nessa disciplina possibilidades que eu acho que são ricas para o desenvolvimento do pensamento geométrico. Ao mesmo tempo que vocês vivenciam isso como alunos, vocês podem sentir como isso é potente como professores. Eu tenho um duplo papel aí. Peraí, meu depoimento. Obrigada, Jussara.
Pode falar, Dani. E depois falamos. Não, eu só queria trazer um exemplo que conversando com um grupo na hora de montar o seminário, eu achei bem interessante, eu acho que é interessante trazer para vocês também. Em como que, mais na questão do exemplo do Teorema de Pitágoras e da algebrização que acontece, né? Como que a gente tem, assim, na mente, né, já decorado que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos somados e tem isso a vida toda. Só que quando eu particularmente cheguei na faculdade e vi que, né, a área dos quadrados formados pelos catetos é igual à área formada pelo quadrado, né, da hipotenusa, que eu vi essa visualização geométrica, tipo, parece que eu aprendi de novo o Teorema de Pitágoras, sabe? Sendo que na hora do meu primeiro contato já poderia ter sido assim, sabe? Era só esse exemplo que eu achei muito interessante que apareceu na discussão com o grupo que eu queria trazer para vocês. Sim. Eu só quero fazer um comentário em cima disso que o Dani falou, desse relato dele. Só para complementar. O meu pensamento foi que, assim, nossa, como assim já existe o Teorema de Pitágoras? Em cima dele eles descobriram isso? Quando a gente viu, sabe, aquela questão de toda a geometria por trás, eu fiquei simplesmente, né, absurdada com aquilo. De tão fixo, né, que era aquele resultado pronto para mim. E aí, por trás disso, tinha tudo aquilo e eu não sabia de nada. Era só isso. Pode falar, Paloma. O Peterson tá na minha frente. É verdade, pode falar, Peterson, por favor. Boa noite, gente. Falando um pouquinho sobre... Foi até minha resposta lá no fórum, falando um pouquinho indo de encontro que a Jussara disse. Eu acho que essa ideia da educação bancária, ela está 100% ligada ao ensino da geometria que nós temos hoje. E se você for pensar, eu acho que essa discussão que a gente está tendo, eu acho que assim, o primeiro pontapé para mudança, sendo que essa mudança eu acredito que ainda vai demorar muito para acontecer. Igual o Rafael trouxe no caso da investigação. Eu acho assim que é fenomenal e eu tento muitas vezes até trazer isso para a minha sala de aula. Só que eu acho que, por exemplo, trazendo para o nosso meio aqui, o nosso curso, né? O nosso curso é um curso de licenciatura em matemática, onde que ele é muito bem conceituado, e mesmo assim, eu até escrevi isso, nós temos uma matéria de geometria na educação básica, né? Que seria impossível a Jussara meio que passar conteúdos de investigação e passar discussões importantes, igual a gente está fazendo aqui. Eu acho que é muito pouco o que tem de disciplina da educação básica no nosso curso, por exemplo. Enquanto isso, a gente está aprendendo, sei lá, algumas matérias de física que serão muito pouco aplicáveis dentro de sala de aula. Eu aplico algumas coisas de física dentro de sala de aula, mas algo assim que eu não sei se eu precisaria de ter aprendido algo assim bem mais complexo em fundamentos de eletromagnetismo, que eu vá aplicar isso em sala de aula de uma maneira assim que seja, né, bem aplicável mesmo. Na parte de geometria mesmo, eu queria ter mais disciplinas que falassem de geometria na educação básica, né? Que tivesse uma para discutir essas questões, uma para trazer metodologias, né? Por exemplo, de investigação, igual essa última oficina que nós fizemos dos cortes, foi sensacional. Eu consigo trazer várias ideias ali de simetria, né? Eu consigo trazer diversas ideias para a sala de aula. Só que o nosso curso, ele, infelizmente, ele não dá esse tempo para a gente né, dinamizar isso aí e aprender para aplicar em sala de aula.
E o que me preocupa é o quê? Que, como eu disse, né, o nosso curso é muito bem conceituado. Eu estou trazendo isso para a nossa realidade. Imagina, né, outros cursos aí. Eu queria até entender como que é a formação do professor de matemática em outros cursos, para ver a realidade ali, né, dos professores que estão sendo formados também, porque aí cai naquela ideia do ciclo vicioso. Nós estamos, né, ali no nosso curso com um curso de geometria plana lá, por exemplo, que ele é pautado ali na argumentação pesada, né, naquela formalidade ali pesada e tudo mais, e acaba que a gente reproduz isso dentro de sala de aula. Não tem jeito, é o jeito que nós aprendemos, a gente acaba reproduzindo isso, né? Então... Só uma parte, me permite, eu concordo completamente com o que você está falando, mas eu acho que a abordagem formal, né, da geometria, ela é necessária. O problema é quando é só ela. Exato. Né? Eu acho que, né, que a gente tem que ter todas essas possibilidades num curso de formação de professor. Exato, Jussara. Mas a ideia que eu estou querendo passar é exatamente essa. Nós temos 3 disciplinas da educação básica onde a gente discute, a gente aprende algumas metodologias interessantes e o resto do nosso curso é basicamente algo assim voltado para né, uma argumentação muito mais formal, que é importante, mas acaba que eu acho que vira um ciclo vicioso mesmo. O aluno aprende algo assim, 90% do curso eu tenho que ser formal e tudo mais. E querendo ou não, isso vai ser reproduzido, vira esse ciclo vicioso, né? Na minha opinião. Então, não sei, eu acho que pensando aqui no nosso caso mesmo, eu sei que, por isso que eu estou falando que é algo muito complicado e essa discussão seria um primeiro passo mesmo, né, para o desenvolvimento desse pensamento geométrico. Primeiro, é entender que esse pensamento geométrico é importante, porque eu acho que nós estamos numa sociedade, eu até escrevi isso, a geometria ela tem uma aplicabilidade do aluno ir para o mercado de trabalho ali, sair no ensino médio e tudo mais, ela tem uma aplicabilidade que não consigo ver aquele tanto de coisa. Nossa, o aluno ele vai ir na padaria ali, por exemplo, e vai receber o troco, né? Que muita gente fala isso. Geometria não tem muitos casos assim. Quando o aluno ele tá lá na engenharia e tudo mais, aí ele vai aprender tudo de geometria porque está na área dele, né? Mas aí no caso do ensino básico não tem. Mas e aí? Por causa disso a gente tem que menosprezar a geometria? Tem toda essa ideia do pensamento geométrico. Esse finalzinho aí eu não concordo com você, não. A geometria é muito aplicável. Simplesmente para você se localizar, por exemplo. Não, professora, sim, mas eu estou falando no seguinte sentido. Em relação a essa educação bancária, que tivemos, né, essas discussões aí nas aulas para trás, onde cada vez mais o pessoal procura a matemática, né, para, sei lá, discutir mercado mesmo, né? O aluno ele tem que saber isso para saber dar o troco. Eu já ouvi isso em discussões assim em escola várias vezes. Ah, matemática é importante por causa disso. Não, matemática não é importante por causa disso, né? A aplicação dela, ok, ela é importante, mas quais que são as outras milhares de aplicações da matemática, né? Então, eu pelo menos eu não consigo ver algo assim bem dinâmico para o mercado de trabalho, onde o aluno do ensino médio vai chegar ali e vai conseguir aplicar na hora. E mais do que nunca eu vejo que a sociedade está meio que pregando isso na matemática. Qual que é a aplicação disso? Qual que é a aplicação daquilo? Então, né, como eu quis dizer, eu não sei se eu me expressei bem, mas essa discussão para mim é o mais importante. Essa discussão para mim é o mais importante.
O que é o pensamento geométrico? Por que a gente tem que começar a desenvolver isso? Por que a gente tem que meio que deixar não é deixar de lado a aplicação, mas por que a gente tem que mostrar que existe algo além da aplicação, né? E a partir daí desenvolver esse pensamento. Eu acho que, assim, o que você disse tem todo um marco histórico, né, Peterson, de a gente buscar essa aplicabilidade na matemática. Não vem de agora, vem de muitos anos atrás, né, de até um texto que a Jussara viu. E, igual a Jussara falou, a geometria realmente tem muita aplicabilidade, só que por estarmos tão inseridos nesse ciclo, às vezes a gente não percebe, porque a gente está nele. Mas a Jussara fez uma pergunta para a gente, né? Até no fórum mesmo. Esse ciclo não tem fim? Eu falei, bom, eu acho que a partir do momento que a gente toma consciência de que a gente está num ciclo vicioso, é o pontapé inicial para a gente fazer aquilo diferente, a gente tentar mudar o que realmente tem afetado a educação matemática. Mas, enfim, não vou prolongar, porque tem muitas pessoas na fila. Pode falar, Paulo. E obrigada, Peterson. Nossa, Peterson, eu concordo com tudo que você falou, sério. Tipo assim, eu poderia militar sobre isso todos os dias, inclusive nos momentos de surto. A Bárbara, a gente vai procurar as grades de outros cursos, de outros lugares, para ver como que é, e assim, invejável, sabe? Mas enfim. Pensando até nessa ideia que você está falando de como que é importante isso mudar na licenciatura, eu acho que até no próprio livro fala um pouco, né, de como que é importante o professor entender a importância dessa construção do pensamento geométrico para ele poder aplicar também, né? Então, realmente, isso começa, para quebrar esse ciclo também, começa com o professor entendendo essa importância, né? E começando a fazer isso dentro da sala de aula. Mas aí, pensando um pouquinho mais na resposta da pergunta mesmo, eu acho que concordo com acho que Rafael que falou, e também com as ideias do livro, de que é importante ter atividades investigativas, né, onde que o professor pode dialogar com o aluno. Não é só uma questão de isso está certo ou isso está errado, mas à medida que tem um diálogo entre o professor e aluno e entre os próprios alunos, isso vai sendo construído, né, isso vai sendo aprimorado, digamos assim, né. Exatamente, falou, né? Obrigada por sua fala. Deixa eu ver. Acho que sou eu, né? Isso. Mas eu acho interessante essa Não, questão. a Babi tá antes. Pelo menos é a que aparece Bárbara. aqui para mim. Isso. Tem a E depois a Bárbara, Júlia, Luiz e Jeane. Isso, é verdade. Vocês estão ouvindo a Bárbara? Não. Babi, eu vi que Porque o seu eu também não microfone vi. está aberto, mas a gente não está te ouvindo. Exatamente. Tá bom. A Bárbara disse que o fone deve ter estragado, então pode ir pra Júlia. Aí, se você quiser falar depois, tá, Bárbara? Se você quiser tentar de novo e seguir o conselho do Anderson, de sair, entrar e ver se funciona. Mas se não der, manda no chat, por favor, porque a gente tá curioso para saber também. Exatamente. Se não for muito difícil para você. Pode falar, Júlia, por favor. Que eu acho interessante essa questão que o Peterson estava falando da aplicabilidade, né? E que a Jussara falou que justamente que a geometria tem muita aplicabilidade, que eu acho que às vezes quando a gente pensa na geometria só nos conceitos, naquela coisa curricular, né? De tipo assim, tem que aprender isso, isso, isso.
eu acho que às vezes essa aplicação, essa forma de ver como o pensamento geométrico está o tempo todo, né, envolto no nosso cotidiano, fica meio reduzida, assim. E aí, por isso que eu acho que é importante essa ampliação mesmo da percepção, que até que o livro traz, porque daí justamente a gente vê como que, na verdade, é importante, como que é muito aplicável, assim. E aí, uma coisa que foi o Dani que falou do Teorema de Pitágoras e tal, e uma coisa que eu penso também dessa questão do desenvolvimento do pensamento geométrico é a importância dos jogos, assim, porque até no Museu da Matemática, né, da UFMG, a gente tem vários jogos que desenvolvem esse pensamento geométrico, assim, eu acho que é a maioria, na verdade. E eu acho que é muito importante, até nesse negócio que o Dani falou, nessa questão do Teorema de Pitágoras, que eu já vi um jogo que justamente era isso, né? Você recortava os quadradinhos e eles tinham que caber dentro do quadrado relativo à hipotenusa, assim. E aí, como é que os jogos têm esse potencial também, né? De conversar aí com o concreto e fazer a locução com os conceitos e tudo mais. Obrigado pelo comentário, Júlia. Inclusive, você acabou dando um pequeno spoiler dos próximos slides, mas tudo bem. Mas, muito obrigado pelo Assim comentário, é concordo bom. com tudo. Acho que a próxima pessoa da lista é a Luísa. Sou eu mesma. Eu só queria trazer o ponto assim, que eu estava pensando na hora que eu respondi a pergunta de vocês, que assim, a gente sabe que ensinar geometria de uma maneira estritamente algébrica, né, ou senão, na maior parte do tempo, algébrica não é legal, mas né, não é nada legal, não é o que deve ser feito, mas a gente sabe que em algum momento as fórmulas elas vão ter que entrar, né, a gente vai ter que passar por essa álgebra de alguma maneira. E, assim, eu acho que, pelo menos nessas situações, nesses casos, seria sempre interessante a gente motivar, ou até valorizar, né? Se for no caso de provas, de exercícios, essas coisas, sempre valorizar e pedir que os alunos desenhem a figura, que eles ilustrem, que eles indiquem, porque eu percebo, assim, tanto em relação aos alunos que eu já tive, ou também na minha experiência na educação básica, como que isso fez uma diferença muito grande, né? Porque acho que até na apresentação de vocês falaram, né? Que o desenho, por mais que ele não possa ser usado para justificar, ele é meio que uma ligação ali entre o concreto e o abstrato. Então, assim, você junta ali aquilo que você sabe da fórmula, mas ao mesmo tempo você junta ali com o seu pensamento geométrico, né? Que você consegue visualizar, não provar aquele seu raciocínio, a sua questão pelo desenho, mas você consegue sempre atrelar o lado algébrico ao desenho, né? Visualizar. E até acho que foi o Rafael comentou no início, né? Como que é importante a experimentação, né? E eu sou totalmente a favor mesmo da experimentação, que ajuda muito, porque é como se assim, por mais que o aluno ele tenha um conhecimento ali na mente, né? Daquele jeito abstrato, quando ele coloca ali no papel, seja desenhando, ou seja fazendo um experimento, alguma coisa assim com papel, dobraduras, o que for, é como se aquilo ali se materializasse mesmo para ele. Aquele conhecimento ele ganha uma outra forma, uma outra proporção assim na cabeça dele. E eu sempre lembro de um caso, eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que a gente estudou juntos a vida inteira no mesmo colégio. E é muito engraçado que ele não tem nada a ver com a área de educação, nada a ver com exatas, ele é advogado. E ele, toda vez que eu falo assim, tô indo dar aula, eu tô sei lá do quê, ele sempre fala assim, você já ensinou para os seus alunos por que a soma dos ângulos internos é 180? Você já fez aquele negócio lá de cortar as quininhas dos ângulos do triângulo e juntar para mostrar que faz 180? Tipo, não importa o assunto, não importa nada que eu esteja indo dar aula, ele sempre comenta disso. Porque é uma coisa que ficou tão marcada na cabeça dele, de assim, foi uma das únicas experiências que ele pôde pegar o conhecimento assim, abstrato, que ele já sabia que a soma dos ângulos internos era 180, mas na hora que ele pôde materializar aquilo até na vida dele, na experiência dele como estudante, tomou uma nova proporção. Então, o conhecimento ficou mais consolidado ainda. E é isso. Obrigado pelo Olha comentário. que diferença, gente. Olha que diferença, né? Das abordagens, né? Uma coisa assim, tão simples que a gente pode fazer como professor e que diferença que fez na vida do colega da Luísa, né? Do amigo da Luísa.
Exatamente. Adorei, Luiz, o seu relato. Sim, Obrigada. inclusive, acho que linka um pouco com o que a Babi comentou aqui no chat. Só que antes de ler o que ela comentou aqui, eu gostaria de encerrar as inscrições para falar por hora, porque a gente tem mais slides para apresentar. Mas aí a gente vai ouvir a Jeane, que já tinha levantado a mão, e eu não sei se o Peterson esqueceu de abaixar a mão ou se ele quer falar de novo, mas aí a gente olha. Aí depois de ouvi-los, a gente vai dar Leu. continuidade só para dar tempo de apresentar tudo, né? Mas eu vou ler aqui o que a Babi mandou no chat. A primeira coisa seria que ela ia falar que no estágio realmente aconteceu dos alunos não identificarem o triângulo retângulo em uma posição diferente. E a professora tinha comentado com a gente da importância de mostrar ele em diferentes posições mesmo. É aquilo que a Jussara já vem falado em outras aulas, né? Que a gente ensina em sala de aula mais do que a gente quer ensinar, né? Então, vale a nossa atenção e o nosso cuidado nessas horas, né? De não desenhar o triângulo sempre na mesma posição e etc, né? Aí a segunda coisa é, sobre o Teorema de Pitágoras, existem mais de 20 provas diferentes e é trágico que só coloquem a fórmula para as pessoas. Tenho certeza que alguma dá para mostrar, realmente. E a terceira é, no estágio a professora intercala geometria com álgebra. Segundo ela, muitos alunos que são bons em geometria são piores na álgebra e vice-versa. E isso ajuda a aumentar a autoestima dos alunos em relação à matemática. Exatamente, né? Acha que ser bom, né, em matemática é somente saber a álgebra e ser bom em cálculo, né? Mas, enfim, muito obrigado pelo comentário, viu, Babi? E obrigado por ter escrito no chat, já que você teve problema aí com o microfone. Acho que a próxima pessoa da lista é a Jeane. Boa noite, gente. Oi, vocês estão me ouvindo? Acredito que sim. Estamos sim. Sim. Então, quando o Peterson falou aí que não sabe a aplicabilidade da geometria, assim, como que os alunos vão aplicar isso na vida, eu estou aqui pensando, porque eu não tenho experiência como professora, apenas de aulas particulares e de reforço. Mas eu trabalhei muitos anos em empresa e eu penso o seguinte, quando a gente atua como professor, eu acho que o mais interessante é a gente ensinar os nossos alunos a pensar, a raciocinar, a ter um pensamento lógico, porque isso vai ser importante não apenas na geometria, sabe? E essa forma como a Jussara tem nos ensinado e tem trabalhado, a gente entender as coisas de uma forma mais profunda, experimental. Recentemente eu vi um vídeo ensinando as crianças mesmo, de maternal, não mostrar para elas um triângulo, simplesmente pegar uma pirâmide, plotar o triângulo, pegar uma esfera, plotar o círculo com a criança ali, para ela já saber de onde que vem aquelas formas, sabe? E essas formas com que a gente chega com a criança lá e explica para ela que aquilo é aquilo porque é aquilo, é aquela expressão é porque é dessa forma, e não instiga ela a buscar o porquê. Independente da área que ela vai trabalhar, se ela vai ser uma analista em uma empresa, eu fiz um comentário sobre isso até em um fórum. Eu fico pensando essas pessoas investigando um defeito de uma peça ou raciocinando um problema que pode estar, um problema de um custo que pode ser resolvido. Eu acho que o mais importante, além do conceito da geometria, que teoricamente é o mais importante, mas independente se a pessoa vai seguir a carreira acadêmica das exatas ou humanas, a gente vai estar contribuindo com o cognitivo delas, entendeu? E eu acho isso, assim, extremamente precioso e extremamente útil, porque quando a gente não força os alunos a pensar, eles ficam preguiçosos. Aí chega numa empresa, por exemplo, tem um defeito, ele não quer saber por que daquele defeito. Ele vai fazer um paliativo ali, vai resolver o problema superficial e não vai buscar o que está por trás daquilo, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente está formando muito além da geometria, sabe? É lógico que o conhecimento
A base é fazer com que eles aprendam a geometria, mas não aprendam só a geometria, aprendam por si só construir o conhecimento, porque eu sinto, a partir do que eu estou lendo, do que eu estou estudando, hoje, com essas aulas, eu consigo ver o quão foi precário o meu ensino de geometria. Foi muito precário. Ainda mais eu que formei no ano de 2000, né? O ensino básico, eu fiz em 90 e poucos, então, assim, eu peguei uma fase que realmente acredito que não seja boa, mas eu vejo isso como um ponto muito positivo. Então, assim, acho que a gente tem que pensar não apenas na geometria, mas como formação cognitiva do ser humano. Giane, obrigado pela contribuição. Muito bacana o comentário. Posso falar rapidinho, Pedro? É isso que eu ia perguntar, se estava com a mão levantada. Pode sim, cara. É rapidinho, juro. Tá, Rapidinho. tranquilo. É exatamente isso, Jeane, né, que eu tentei levantar. Desenvolver mesmo um pensamento por trás. Né? Eu vejo que eu, pelo menos, estou tentando muito, e foi até a partir das aulas daqui de geometria, a trazer mais essa ideia de que o aluno pergunta, onde que eu vou usar isso? Essa pergunta não é a certa a se fazer, onde eu vou usar isso. Eu lembro direitinho uma aula que eu dei ano passado, e eu estava mostrando para os meninos, estava falando sobre área das figuras. Aí teve uma aluna que me perguntou, professor, aonde que eu vou usar isso? Aí eu já errei em entrar no jogo dela. Uma aluna tinha me perguntado isso, eu errei em entrar no jogo dela. Por quê? Porque eu fui e falei assim, pensa que você vai reformar o seu quarto. Você vai trocar o piso do seu quarto. Você precisa de calcular a área ali que tem, né, o chão do seu quarto, para você comprar a quantidade certa de cerâmica. Imagina, você não vai saber se você vai comprar, sei lá, uma quantidade, ou se uma quantidade pequena, ou você vai comprar 10 caminhões, né, de cerâmica. Então, eu fui e dei um argumento para ela aceitou o argumento, mas mesmo assim, eu achei que ela sentiu assim, ele rebateu o que eu disse. E a ideia não é essa. Hoje eu penso o seguinte, tá bom, eu dei esse argumento para ela. Mas ela não consegue aplicar isso hoje. Primeiro, ela não vai ter a condição financeira dela chegar e mexer no chão do quarto dela. Vai ser algo que vai ficar para os pais dela fazer. Então, não é algo que está assim, embutido na realidade do aluno. Né? Então, eu já fiquei assim, hoje eu penso assim, eu errei na hora que eu tentei passar a aplicação para ela, porque eu podia ter falado assim, tem a aplicação. Eu até poderia ter falado da aplicação, mas eu não devia ter parado aí, eu devia ter falado assim, beleza, tem essa aplicação. Só que a geometria, ela vai muito além disso. Aprender a área da figura vai muito além disso. Nem tudo é aplicável. A gente não tem que pensar sempre no aplicar. Por quê? Porque aí, ela não, acho que nem foi a intenção dessa aluna, mas ela meio que reduziu a geometria à aplicação, e eu tentei rebater, né? No caso dela, falar, isso não tem aplicação. E eu tentei rebater que tinha. Então acabou que eu entrei no jogo dessa aluna, não sei se está dando para entender. Então é exatamente o que a Jeane falou. Não é pensar só na aplicação, tem que pensar no porquê. Por que acontecem as coisas? Né? Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer. Sim, sim. Bacana, Peterson, obrigado. Eu só vou dar uma lida em 2 comentários que colocaram no chat aqui para eu dar sequência nos slides, porque está faltando um pouco tempo, que a gente tem mais uma parte ainda da dinâmica. O Jonathan falou que é importante que a geometria não se torne apenas utilitarista em nossas práticas docentes. E que é realmente muito bacana isso. Essa frase realmente resume muito bem. E o Lucas pontuou também que, sobre as várias demonstrações do Teorema de Pitágoras, depois dei uma olhada no livro Pitágoras Africano, de Paulus Gerdes.
um milhão de formas interessantes de fazer essa demonstração. Também eu acho muito bacana gerar essas demonstrações alternativas, assim. Mas enfim, gente, pode passar o slide, Vic, por favor? Vou falar sobre o problema Capulana. Gerdes, desculpa. Problema Capulana. O problema foi desenvolvido para crianças do primeiro ano do fundamental. Sua elaboração e aplicação aconteceu na Problemateca, que foi um eixo de ensino do projeto de ensino, pesquisa e extensão, intitulado Descobridores da Matemática. Para contextualizar vocês, né, a capulana é esse tecido colorido aí, composto por diversos desenhos geométricos, tá? E historicamente ele surgiu lá em Moçambique, que lá em meados do século IX, século X, através de trocas comerciais dos árabes persas com os povos ali litorâneos da África, que chegou lá esse tecido. E assim, além dessa parte histórica, algo que eu acho interessante ressaltar também é o aspecto social que ele tem também, a capulana. Além de ser usado muito, né, para toalhas e panos de mesas, ela também é usada como vestimenta e roupa. Então, as mulheres lá de Moçambique, por exemplo, elas usam muito isso em cerimônias como casamentos e funerais, e localidades ali no norte de Moçambique, particularmente, né, dependendo da forma que a mulher amarra esse pano, esse tecido em sua cabeça, pode mostrar até o seu estado civil. E eu estou falando isso porque essa ideia de trazer os aspectos culturais, sociais, históricos para outras áreas do conhecimento, a gente está trazendo em pauta a etnomatemática. Então, a gente acha que é algo interessante, né, relacionar essas coisas. Então, relacionar culturas diversas, né, por exemplo, objetos, né, de artesanato, ou inclusive o pano esse tecido capulano. E o que é interessante aqui, que a gente pode estabelecer várias diversas perguntas, né? Porque a gente pode analisar, estudar uma figura e também trabalhar com os alunos, né? Particularmente aqui a gente ressaltou o primeiro ano fundamental, né? Mas enfim, como o ensino da geometria, né, ele é longínquo, contínuo, a gente pode dizer assim, né? Mas está adaptado ali a uma certa faixa etária, a certa etapa, a gente pode trabalhar as propriedades de figuras e também trabalhar com imagem. Isso, igual o Pedro falou anteriormente, né? Ele ressaltou uma tese que acho que é uma das teses muito fortes assim, do livro, que fala da ideia que os conceitos geométricos são de natureza figural, né? Então, o conceito geométrico é dado, né, tanto pela sua definição quanto pela sua imagem. Então, a gente trabalhar, por exemplo, com a capulana e fazer perguntas, por exemplo, como a gente separou aqui. Apareço 6 vezes nessa capulana e não tenho lados. Quem sou eu? Tenho 4 lados e 4 cantos, assim como o quadrado. Todos os meus lados são iguais e estou nessa capulana. Minha forma também aparece na bandeira do Brasil. Quem sou? Estou nessa capulana em cores e tamanhos diferentes. Tenho 3 lados e sou um instrumento musical. Quem sou eu? Quantas vezes eu apareço? E depois pede, né, para criar a própria capulana. A gente acha que isso é algo que pode agregar, né, tem potencialidade, exatamente por esse ideal de trabalhar com imagem e conceito ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então, dependendo da capulana, do tecido que for, né, posto em prática ali da atividade, pode trabalhar com a ideia igual a gente já falou, por exemplo, pegar um quadrado, fazer uma rotação nele e o aluno achar que é um losango, né? Mas trabalhar essa questão, e tem várias potencialidades que a gente pode trabalhar com tecido de capulana. Pode passar o slide, por favor. Não, só queria fazer um comentário antes. Claro. Inclusive, nessa capulana mesmo, tem triângulos em posições diferentes das habituais, né? Que tem os triângulos azuis, por exemplo, estão no que normalmente eles se conhecem como triângulo mesmo. Mas os triângulos vermelhos, por exemplo, já não estão. E os brancos dentro por fora do losango, também estão meio inclinados, né? E o interessante é como para a criança do primeiro ano, eles já meio que associam o conceito com a imagem já em diferentes posições, né? E uma segunda coisa que eu queria comentar brevemente é que em uma das perguntas, pergunta quantas vezes eles aparecem, né? E no livro mesmo fala para relacionar a geometria com outras áreas da matemática. E já que são alunos do primeiro ano, né, esse problema conseguiu relacionar a geometria com a área de contagem, né, que os meninos aprendem no primeiro ano. É só isso.
É bacana. Sobre Só para isso, complementar um pouco o que o Daniel claro. disse, essas figuras também elas podem servir para identificar padrões, e também para aguçar outras áreas mesmo do conhecimento, né? Nas aulas, como o ensino de história, talvez, ou de geografia. Perfeito. Ô, gente, eu posso fazer uma pergunta aí nesse ponto para vocês? Essas perguntas, né, colocadas aí, vocês acham que ela é uma abordagem cultural da Capulana, da geometria da Capulana? Né? O Pedro Rabelo falou, né, que dependendo que algumas mulheres usam tecidos com esses formatos, e isso, daí você pode saber o estado civil. Como é que será a relação entre essas formas no tecido e o estado civil daquela mulher? Sabe, eu fico me perguntando às vezes se a gente não usa um elemento cultural como meio para ensinar a geometria ocidental, ou se a gente está fazendo legitimamente uma abordagem cultural daquele elemento. Só para pimentar um pouquinho aí a conversa. Nossa, muito boa pergunta. Confesso que eu não tinha parado para pensar nisso até o momento. Não sei se consigo te responder isso agora. É algo Nem tem até. que responder, Daniel, é mesmo para a gente pensar, tá? Porque é difícil, né? Porque eu acredito que seja algo meio sutil, porque para relacionar. Tipo assim, eu acredito que, por exemplo, apresentando isso numa sala de aula, por exemplo, algo particular meu, né? Acredito que se eu fosse apresentar isso, acaba que é difícil, né? De legitimar nesse sentido e apresentar realmente, trazer, né, essa bagagem histórica, cultural de uma forma interessante, ou senão, para me parecer que só estou pegando uma coisa, um exemplo lá, e para começar, tipo, o que eu estou querendo dizer é como se tivesse uma conexão que faça sentido, que realmente seja legítimo, como você falou, mas realmente é difícil, porque eu acredito ser muito sutil essa relação, assim. Mas eu acho que se eu fosse apresentar, talvez eu pensaria numa, numa didática parecida com o que eu pensei para esse seminário, de apresentar um contexto histórico, social, igual falei sobre a forma que as mulheres, né, amarram ela na cabeça no nosso estado civil, e tentar falar sobre as formas geométricas e tentar trabalhar com as propriedades. Mas realmente é algo muito delicado, assim, acredito. Jussara, acho que você fez a gente pensar bastante. Mas o bom é que, assim, né, nessa questão, eu não sei como de outra forma aplicaria isso para os meninos do primeiro ano, né, do fundamental. Mas é isso, podem continuar. Bom, alguém quer fazer mais um comentário? Porque tem mais tem mais um slide que seria mais uma proposta. Se tiver como passar o slide, Vicky, por favor. Que aí a gente deixa com vocês, né? Podemos pensar em propostas para desenvolver o pensamento geométrico utilizando o Tangram? E outros objetos, quais? O Tangram, né, até para, né, pensando numa metodologia didática, acho que particularmente acredito que seria legal também apresentar uma origem, né, porque realmente o Tangram é uma ferramenta lúdica e, querendo ou não, é algo que interessa os alunos, é algo que chama atenção a eles, né, estudarem, aplicarem e desenvolverem o raciocínio lógico, né? O Tangram reza a lenda, né, que tinha um rei, que tinha um espelho, que ele caiu no chão e partiu em 7 pedaços, né? Então, nesse exemplo aí, são 4 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. E diz que você consegue, né, com essas 7 peças, você consegue montar figuras, e com essas figuras você consegue contar qualquer história. Então, pautando nessa história do Tangram, e como é que vocês acham sobre trabalhar com Tangram, outros objetos, sugestões? Queria dar espaço a vocês agora.
Bom, gente, não sei se vocês vão falar alguma coisa. Aí eu acho que a gente já falou bastante, né, naquele outro momento. Bom, pode falar, Dani, depois eu mostro. Não, é isso mesmo. Então a gente gostaria de apresentar só alguns exemplos, assim. E não precisa ser para criança, né? Que a Capulana foi para alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 1. E aí a nossa proposta era meio que pensar para o Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, né? Isso. Bom, não sei se vocês conhecem o site do Museu da Matemática, né? O site do Visitas também tem muitas coisas legais, mas uma coisa que ia ter em 2019 era o Dia da Matemática, né? E aí, não, 2020, aí eu tava tudo super preparado, tal, tudo cortadinho pra gente brincar com os meninos com os caleidociclos, que eles têm diversas imagens diferentes, e aí os meninos podem ir interagindo, assim, como se fosse infinito, sabe? À medida que eles vão... porque isso aqui é um recorte, e aí fez a dobradura, depois a colagem, e aí, à medida que a gente vai mexendo, a gente vai vendo a formação das imagens, a gente vai tendo diferentes percepções, e aí são exemplos, assim, do que a gente pode abordar, né, em sala de aula. E tem dentro, né, dos caleidociclos, tem várias outras figuras geométricas. A planificação deles, né, antes de montar. A visualização no plano. E para eles verem que isso aqui depois, né, vir isso daqui é muito interessante para eles também. E um outro exemplo, assim, né, seguindo essa linha, seria fractal, né? Que aí alguns fractais você vai dando zoom e né, vai se repetindo as formas geométricas. Então, acho que é uma forma interessante de usar para né, abordar a geometria. Exatamente. Se ninguém tiver nenhum comentário a fazer, eu vou pedir para passar o slide. Então, gente, para finalizar, né, o grupo destacou 2 passagens no livro que eu acho que resume bem, né, o que a gente vem estudando até agora na disciplina. E eu vou ler, né, porque é uma citação direta, então prefiro ler. A primeira é assim: potencializar o desenvolvimento do pensamento geométrico nos alunos implica necessariamente que o professor tenha uma fundamentação conceitual e epistemológica da geometria, associada a uma prática reflexiva e problematizadora. Bem, eu acho que lá no início do capítulo, as autoras trazem a evidenciação dos termos do binômio aprender e ensinar. Eu acho que essa frase que a gente destacou já está na última página, né? Mas eu acho que ilustra bem, assim, esse binômio de aprender e ensinar e, né, que elas até discorrem, né, um pouco sobre como o professor, ele ensina somente aquilo que ele aprendeu, né, que ele tem conhecimento. E também associado a uma prática reflexiva e problematizadora, né, que cai naquilo que Paulo Freire defende como educação libertadora, né, questionadora, investigativa, como vocês mesmo pontuaram ao decorrer do seminário, né, e trazendo o protagonismo do aluno, que, né, aí acho que agora a segunda citação fala mais sobre isso, né, que é assim: além disso, a escolarização precisa levar em consideração os conhecimentos que ele traz de suas práticas sociais, ou seja, o processo de elaboração conceitual requer que os estudos partam de conceitos espontâneos que os alunos já trazem consigo. Isso daí contrapõe com a educação bancária, que também já foi citado aqui pela Jussara, né, que a educação bancária foi definida pelo Paulo Freire, lá em Pedagogia do Oprimido, né, que fala desse depósito de conhecimento em cima do aluno, né? Você considera que o aluno é uma página em branco, né? E aí vai depositando conhecimento. E o que Paulo Freire propõe com a educação libertadora e que essa citação também propõe é que, né, que a gente considere o contexto social do aluno, o contexto histórico, e que ele já tem ali os seus conhecimentos, né? E que,
né, você precisa levar em consideração, até mesmo pelo protagonismo do aluno, né, que a gente vem discutindo ao longo da disciplina. E é uma citação que não está no slide, mas eu queria fazer agora, é que no início do capítulo elas falam de fotografia e fala, né, uma frase que a gente gostou bastante do grupo, é a seguinte: o olho que move a lente é a do aluno. Então, né, trazer para a perspectiva do aluno mesmo. Porque dessa forma, né, a gente trabalha a geometria de modo a desenvolver o pensamento geométrico. E pode passar, Vicky. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário final? Deixa eu abrir o chat aqui, porque... estão falando do museu. Pode passar, Vicky. Bom, gente, a gente agradece a atenção e a oportunidade e a participação de todos. Foi muito construtivo, tá? E é isso. É isso, gente. Muito obrigada pela interação com vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada, grupo. Obrigado, Você gente. viu, Pedro Rabelo, que eles ficam tímidos, mas depois falam, né? Depois rendeu bem. Foi bacana demais. Eles ficam, mas a gente também fica na hora de apresentar. Então tá, gente, ó, então vamos continuar nesse ritmo aí por mais 4 aulas, né? A gente começou hoje com uma discussão bem quente e agora a gente vai ver como as autoras colocam em prática, né, essas ideias teóricas que elas apresentaram aqui no primeiro capítulo. Então, eu relembro que é importante todo mundo ler o livro previamente, participar lá no fórum de discussão, que a gente está fazendo um clube de leitura do livro, né? E aí a gente vai discutindo aqui esse livro que é muito bacana. Ok? Grupo, podemos fechar? Então, turma, muito obrigada. Eu vou encerrando aqui a gravação.